Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 11. Eu vou tentar, nesses minutos finais, trazer alguma informação acerca desse texto que é riquíssimo, sobre a perspectiva do tema anual que nós temos trabalhado na nossa igreja, vivendo a vontade de Deus. E nessas manhãs nós temos trazido algumas ministrações acerca do entendimento que é necessário para nós acerca da vontade de Deus. Essa vontade revelada nas Escrituras. É bom que nós tragamos à memória de que quando nós falamos sobre a vontade de Deus, estritamente estamos, meus irmãos, falando da vontade de Deus revelada nas Escrituras Sagradas para a nossa vida. A Bíblia, meus irmãos, ela revela os propósitos de Deus para o seu povo. E de maneira muito clara, devemos nós nos alinhar à palavra do Senhor. O texto que nós queremos partilhar fala sobre projetos que não dão certo. Rapidamente vamos tentar aqui sinteticamente falar um pouco sobre projetos que não dão certo. Não adianta pensarmos que todos os projetos estão na vontade de Deus, é da vontade de Deus, irão acontecer. Não é bem assim. Provérbios 16:1 diz: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Está escrito assim, versículo 1, Gênesis 11. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Unidade, coisa linda. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinear, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificaram. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Destarte, o Senhor os dispensou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe, por isso, o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispensou por toda a superfície dela. Não sei quantos irmãos já tiveram a oportunidade de reler esse texto. Eu já tive algumas vezes. E percebe, meus irmãos, que aqui existe um complô contra Deus, uma conspiração contra a palavra de Deus. Essa descendência, ou esses descendentes de Noé, é a geração pós-diluviana, perceberam que precisavam
a edificar uma cidade e uma torre para a autopromoção. Se uniram. Nós poderíamos dizer que esta unidade é perversa. Quando a unidade é desaprovada por Deus, ela é perversa e não serve para a glória de Deus. Nem toda unidade, ela glorifica a Deus. Quando um grupo ou pessoas se unem para fazer o mal, esta unidade, ela é automaticamente desaprovada por Deus. Haja vista que os descendentes de Noé sabiam exatamente que havia uma ordenança divina para que a terra fosse povoada, enchei e multiplicai. Não era projeto de Deus restringir um povo em uma península, em um local apenas, mas que o povo pudesse se espalhar, povoar a terra, encher a terra, glorificar a Deus. Mas de repente, este povo se une com o propósito de ficar apenas ali. Irmãos, Sinaque é o vale da Mesopotâmia, onde se encontram os vestígios mais remotos da civilização humana, tornou-se palco de um complô, de uma conspiração. E este projeto, naturalmente, não estava na vontade de Deus. Existem projetos assim, quando não se consulta a Deus, quando não se leva em consideração o que está escrito na palavra do Senhor, esses projetos tendem a fracassar, esses projetos não vingam, esses projetos eles são frustrados pelo próprio Deus. Deus não compactua de projetos desassociados com a sua vontade soberana, com a sua vontade revelada em sua palavra. Portanto, esse texto nos serve a princípio para pensarmos acerca dos nossos projetos. Não é pecado projetar, não é pecado visualizar coisas grandiosas, desde que esses projetos estejam alinhados com a vontade de Deus. A vontade de Deus deve ser o nosso anseio, a nossa ambição, e para isso precisamos ter cuidado com os planos que nós temos formulado, tensionando colocá-los em prática. Planejar é muito sério. O crente em Jesus Cristo precisa ter muito cuidado com aquilo que tenciona fazer, porque aquilo poderá estar indo de encontro à vontade de Deus. Aquilo poderá ser um grande embaraço, uma grande frustração, e você vai perder tempo, dinheiro às vezes, o investimento, e no final, choro, lágrimas e arrependimento. O crente, por natureza, quando planeja ou quando quer alcançar alguma coisa, a primeira coisa que ele tem que olhar é se aquilo está dentro da vontade de Deus, revelada nas Escrituras. Ele vai conversar com Deus, ele vai orar a Deus, ele vai buscar a vontade de Deus, não vai dar um passo além daquilo que Deus sinalize, porque o seu grande intuito é glorificar o nome do Senhor. Como parâmetro, nós temos, meus irmãos, essa régua que mede as nossas decisões, é 1 Coríntios capítulo 10 e versículo 31, que está escrito: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então a sua preocupação deve ser esta: a glória de Deus. Não faça nada que Deus não aprove, não vá além daquilo que Deus não permite, não faça nada que venha de encontro à palavra de Deus, porque fazendo isto, Deus desaprova,
Deus não compactua com pessoas desleixadas no âmbito espiritual. Por isso, e por conta disso, vez por outra nós nos deparamos com pessoas frustradas, decepcionadas, pessoas que fizeram marolas ou manobras, que projetaram, sonharam, fizeram tudo o que estava ao seu alcance, porém, deixando de lado a pessoa de Deus, a palavra de Deus. E quando se deixa Deus de lado e a sua palavra, os resultados são catastróficos. Vou abrir um negócio, é vontade de Deus. Vou mudar de cidade, é vontade de Deus. Vou fazer isso, fazer aquilo, é vontade de Deus. É um projeto. E aonde Deus está? O texto nos fala, meus irmãos, já disse agora há pouco, sobre os descendentes de Noé, que aprenderam antes mesmo do dilúvio, o princípio estabelecido por Deus, encher e multiplicar a terra. Mas de repente alguém surge dizendo, não, peraí, isso ficou para trás, isso não funciona mais. O importante é que nós queremos estar unidos. Parece bonito esta unidade, mas esta unidade, ela está indo de encontro a este estabelecido por Deus, ou esse princípio estabelecido por Deus, a esta norma estabelecida pelo Senhor. Então esse projeto de ficarem ali ensinar, de construir, edificarem uma cidade, de construir uma torre, não estava nos planos de Deus. Deus queria que aquela geração povoasse a terra, ou repovoasse a terra. Porque eles vieram, meus irmãos, de um passado terrível, aonde Deus destruiu aquela geração pecaminosa. Noé e a sua família foram os poupados. Seus filhos, Sem, Cão e Jafé, com as suas respectivas esposas, agora precisavam trazer à tona a ordem de encher e multiplicar a terra. E esse pessoal saíram dali do Monte Ararat, chegaram em Siná e ali disseram, vamos ficar aqui, vamos viver aqui, vamos deixar o resto para lá, vamos edificar uma torre, vamos tornar o nosso nome conhecido na história, vão dizer de nós, sobre nós, que fomos nós um povo célebre, um povo extraordinário, e está tudo certo. E Deus, onde é que fica nesse cenário? Fica de fora. Então permita-me dizer que acontecem 3 coisas, ou 4 coisas, melhor dizendo, nesse texto que Deus desaprova. Um projeto não dá certo quando o seu objetivo é satisfazer a vontade humana. Quando o projeto, ele não satisfaz a vontade de Deus, ela tem como objetivo satisfazer a nossa vontade. Então escreve aí, um projeto não dá certo quando o intuito é vaidade. Quando o intuito é a promoção humana, é satisfazer a nossa vontade. O crente, por essência, ele deve viver para fazer a vontade de Deus. Se não for este o objetivo da vida cristã, estamos nós equivocados. A nossa vida é para satisfazer a vontade de Deus. Paulo citou isso a Timóteo. Nenhum soldado
em serviço se envolve com negócios desta vida ou com coisas desta vida. Antes, o seu prazer está em satisfazer aquele que o arregimentou. Então o seu alvo, a sua maneira de ser deve ser esta, a sua missão deve ser esta, de satisfazer a vontade de Deus. Então, nenhum projeto dá certo quando o objetivo, o alvo, é satisfazer a vontade humana. Nos versículos de 1 a 3, fica evidente isso. Versículo 3 diz assim: e disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos, queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. E disseram mais: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome. Isto é, a satisfação era humana, não a de Deus, não a divina. Eles queriam se tornar conhecidos na história. Irmãos, aparentemente não há nenhum problema. Acontece que às vezes nós alcançamos alguns patamares da nossa vida, e quando nós chegamos aonde nós tensionamos, aonde nós nos programamos para chegar, a gente passa a flutuar, a se gloriar. Porque a primeira coisa que a gente faz é se gabar, é se gloriar, é estufar o peito: eu fiz por merecer. Eu cheguei aqui, foram dias, noites, horas, minutos e etc., de muito suor, de muita dedicação. Verdade. Mas se você chegou, teve alguém que te ajudou. E esse alguém foi Deus. Quando o indivíduo chega lá no topo da montanha, ele se esquece que alguém o ajudou a chegar lá. Não foi por força, não foi por outros méritos. Claro que houve uma parceria, tem a parte de Deus, tem a nossa parte, claro. Todo esforço é necessário, mas toda dependência é essencial. Dependência de Deus, confiar em Deus. Porque quem somos nós sem Deus? O que seríamos de nós sem Deus? Onde iríamos nós sem Deus? Pedro disse: Senhor, para onde iremos? Se só tu tens palavras de vida eterna. Sem Deus não há satisfação plena. Sem Deus não há realização plena. Sem Deus não há um sentido para a nossa vida. Então aquela gente disse exatamente para si mesma: vamos naturalmente fazer uma cidade bonita, vamos construir uma torre, edificá-la bem alto, bem forte, bem firmada, e as pessoas irão se reportar a nós como sendo nós as pessoas mais extraordinárias da terra. As pessoas irão nos ver como inteligentes, como pessoas sábias. Irmãos, um projeto não dá certo quando o seu objetivo é satisfazer a vontade humana. Um projeto baseado somente na satisfação da vontade humana é um projeto fadado ao fracasso. Escute isso. Não é pecado você ter um projeto de vida, e quando esse projeto for cristalizado, concretizado, você olhe para trás e agradeça a Deus, você glorifique a Deus, e se mantenha humilde, e se mantenha com os pés no chão, se mantenha a mesma pessoa, não mude, porque tem gente que não tinha nada, mas quando tem alguma coisa, acha
que pode tudo, ou tem um rei na barriga. Se mantenha humilde, se mantenha com os pés no chão, se mantenha na dependência de Deus. Não queira a glória, glorifique a Deus, transfira para Deus. Foi Deus que permitiu que eu chegasse aqui. Isso é vontade de Deus. Segundo, um projeto não dá certo quando sua pretensão é promover a glória dos homens. A segunda parte do versículo 4 diz exatamente assim: para que não sejamos espalhados por toda a terra. E o quinto diz assim: então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificaram. Mas ainda utilizando a terminologia célebre diante das pessoas, nós encontramos, meus irmãos, que esse projeto, quando ele promove a glória, promove a nossa vaidade, também não dá certo. Isso é para crente, isso é para povo de Deus, não é para o descrente. O descrente vive debaixo da sua força, da sua sapiência, dos seus esforços. Nós não, nós sabemos que isso faz parte, claro. Ninguém cruza os braços, ninguém fecha os olhos, fica na inércia, parado ali, achando que as coisas vão acontecer. Não é bem aí. Tem a nossa parte, tem a parte humana, mas sobretudo tem a parte de Deus. Esse projeto tinha como objetivo único de tornarem-se famosos. Fama, engrandecimento do próprio nome, promoção da glória humana, desejo de segurança, porque essa torre, ela iria ser um marco, um divisor de águas na vida daquela civilização. Projeto cujo objetivo primário é a promoção da glória dos homens, certamente é um projeto que jamais irá dar certo. E olhe, não se assuste com o que eu vou dizer, mas às vezes até dá certo, mas não é da vontade de Deus. Eu não tenho a menor dúvida que Satanás tem o poder de inflamar ou de insuflar alguns corações incautos da fé, para que teimosamente ou insistentemente continue na contramão de Deus. Eu não tenho dúvida disso. E tem muita gente que confunde as ações de Deus com as ações do inferno na sua vida. Mas quando ele vai aferir, quando ele vai buscar resposta na palavra de Deus, vai perceber com clareza que Deus não está nesse negócio. Mas por conta da sua falta de percepção espiritual, ele permanece insistindo, persistindo naquilo. E os resultados são catastróficos, volto a repetir. Então, um projeto que não dá certo é um projeto que tem como pretensão a promover ou a promoção da glória dos homens. Se esse projeto for para satisfazer a você mesma, a você mesmo, for para te promover diante das pessoas, Deus não está aprovando. Você pode ver nas Escrituras que Deus, ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Amém? É palavra, irmãos. Isso é para nós. O crente tem que andar com os pés no chão, calçando as sandálias da humildade. João Batista é professor nisso. João Batista, um homem que não operou sequer um milagre nas Escrituras, mas o próprio Cristo diz que nascido de mulher, ninguém foi melhor que ele. Ele disse: convém que ele cresça e que eu diminua. Se nós tivermos isso como princípio, nós vamos longe. E Deus será glorificado, será exaltado em nós e através de nós. Não se esqueça disso.
Se é um sujeito que eu admiro, e já disse diversas vezes dessa tribuna, é Davi. Davi nunca pretendeu, nunca ambicionou ser rei em Israel. Nunca. Davi era um jovenzinho comum, no sentido, na acepção da palavra trivial. Davi não ambicionava, embora fosse um homenzinho de Deus, no sentido de que ele desde cedo tinha suas experiências no campo, guardando as ovelhas de seu pai. Mas Davi não estufava o peito e dizia: um dia eu vou ser rei, Israel. Nós encontramos isso. E o que mais me chama a atenção é que Deus permitiu que isso acontecesse, e mesmo assim Davi nunca se esqueceu das suas origens. Davi era muito grato ao Senhor. Um dia estava ele refletindo acerca do seu palácio, da sua casa de cedro. Ele olhava e via ainda os utensílios da casa de Deus naquele tabernáculo transitório. E ele resolve fazer uma casa para que aqueles utensílios e Deus fosse glorificado. Os irmãos conhecem a história. Ele planejou, arquitetou, orquestrou tudo isto. Claro que Deus não permitiu que ele construísse, que ele executasse o projeto, mas ele projetou, facilitou, e Salomão executou a obra, porque Davi era grato a Deus. Portanto, um projeto não dá certo quando sua pretensão é promover a glória dos homens. Terceiro e último, um projeto não dá certo quando o mesmo pretende ultrapassar todos os limites, extrapolar. E esse projeto desses descendentes de Noé, ensinar, eles tensionavam extrapolar, extravasar todos os limites. A insensatez era o auge. Estavam embriagados com esse projeto. Falavam coisas sem medir. Pretendiam fazer coisas sem levar em consideração as suas consequências. Como que esse projeto vai dar certo? Como que isso vai ser uma glória para Deus? Não tem como, irmãos. Pois o próprio Deus vem de encontro a eles. Pois versículo 5 já li, e o 6 diz: e o Senhor disse: eis que o povo é um só, é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Olha, havia um aglomerado, havia o entendimento para o mal. Deus, ele frustra planos malévolos, planos malignos, perversos. Gosto muito quando o profeta Isaías diz que toda arma forjada contra ti não prosperará. Quando há um grupo, quando há, meus irmãos, um consórcio para a derrubada do povo de Deus, para o aniquilar do povo de Deus, isso é impossível. A igreja é maravilhosa, a história da igreja é fantástica. Muitos consórcios na história foram formulados com esta finalidade, mas o Senhor frustrou. Deus não permitiu, porque, irmãos, aquilo que Deus desaprova, Ele frustra. Isso é para nós. Cuidado com os planos. Cuidado com aquilo que você está tensionando fazer. Busque a Deus, vai conversar com Deus, vai olhar na palavra se Deus está aprovando ou desaprovando. Se Ele estiver aprovando, não tema, vá adiante. Porque tem aquele aspecto também. Deus está no negócio, você está em paz, mas Satanás levanta algumas pessoas para tentar minar aquilo que Deus está aprovando. Então, desenvolva discernimento espiritual, percepção espiritual. Se Deus está aprovando, vá adiante. Mas se Deus não está no negócio,
desista enquanto você está tendo a oportunidade. Porque o nosso intuito é fazer tudo para a glória do Senhor. Um projeto não dá certo quando o mesmo pretende ultrapassar todos os limites. Versículo 7, eu estou já caminhando para o final. Vinde, isso é o Senhor, vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem. Irmãos, é interessante que o nosso Deus não é um Deus de confusão. Amém? Mas Deus, Ele é soberano até para promover a confusão, para desfazer aquilo que Ele não aprova. Fique atento. Tem algumas confusões acontecendo na vida de muita gente, que às vezes é Deus promovendo essa confusão para que você retroaja, para que você recue, para que você tenha percepção espiritual, para voltar para o ponto de partida e começar diferentemente. Deus disse: desçamos e confundamos a linguagem deles, né? Isso é maravilhoso aqui, a triunidade agindo de uma forma extraordinária nesse texto. Nas nossos concílios pastorais, geralmente a gente pede que os candidatos nos mostrem a triunidade, ou a trindade, bem que esse termo não existe nas Escrituras, trindade, mas a triunidade agindo, Deus, Pai, o Espírito Santo agindo no Antigo Testamento. Pessoal, tem aqui uma dica boa, ou na ocasião da criação do homem, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. E aqui nós temos, meus irmãos, a base para afirmar que houve uma mobilização. Deus se mobilizou nesse sentido para frustrar os planos daquela gente. Deus confundiu a linguagem deles para que a sua palavra fosse cumprida. E qual era a palavra? A palavra de encher e multiplicar a terra. Deus jamais iria permitir que a sua palavra fosse castrada, fosse suplantada em detrimento a projetos que satisfazem a vontade humana, a glória humana, ou que extrapola todos os limites. Jamais. Então Deus fica com a sua palavra, porque Deus é imutável, a palavra de Deus não muda, o que Deus decreta é decreto. Deus não barganha a sua palavra em detrimento de erros humanos. Então Deus fica com a sua palavra, Ele vai então estilhaçar, Ele vai espalhar aquela gente para que a sua palavra se cumpra. Enchei e multiplicai. Vamos então espalhar essa gente. Isso vai acontecer. O texto nos diz, irmãos, que desta forma aquela gente se espalhou. Se espalhou. Aquela gente conversava umas com as outras e elas não se entendiam. Elas não comungavam do mesmo pensamento. E houve uma grande, meus irmãos, a expansão territorial. Eles foram dispersos. E à medida que foram sendo dispersos, a terra começou a ser repovoada outra vez. Isso se chamou de Babel, de confusão. Uma confusão onde Deus foi glorificado. Até parece, meus irmãos, uma incoerência, mas existem confusões que Deus, Ele é glorificado. A história da igreja, eu volto a repetir, irmãos, eu volto a repetir, isso é maravilhoso. O desejo era que houvesse apenas uma denominação no Brasil ou no mundo. É isso? A pessoa daria para enclausurar uma igreja apenas em um lugar? Não dá. E às vezes tem confusões que são bênçãos de Deus. A gente não entende às vezes algumas confusões, mas a palavra de Deus não seria, meus irmãos, pregada na mesma velocidade se o projeto de Nimrod tivesse sido a máxima.
E eu louvo e engrandeço o nome do meu Deus, do nosso Deus, porque tem coisas, à luz das Escrituras, que precisamos, meus irmãos, entender em tempo ainda, de que existem rupturas necessárias em todos os níveis, em todos os sentidos, para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Fique de pé, vamos orar ao nosso Deus. Glória a Deus, a vontade de Deus nunca jamais será frustrada, será ela sempre feita. A vontade de Deus é boa, é agradável e perfeita. Entenda isso, é para a glória de Deus que você nasceu, é para a glória de Deus que você está vivendo, e é para a glória de Deus que você vai morrer. A igreja precisa trazer isso em mente. E tudo aquilo que você pretende fazer, faça, mas faça dentro da vontade dEle. Pai, obrigado, Deus, por Tua palavra. Obrigado, meu Deus, porque mais uma vez o Senhor tem sido glorificado. E nós rogamos, ó Deus, que o Senhor nos conceda discernimento, entendimento, ó Deus, acerca dos Teus propósitos. Pai, obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos dado discernimento. E rogamos, ó Deus, que o Senhor ajude os teus filhos, aqueles que estão projetando, aqueles que estão orquestrando, aqueles que estão se preparando, ó Deus, para chegar em algum lugar ou realizar alguma coisa, que o Senhor os ajude, ó Deus, neste trajeto, nestas propostas, que o Senhor, Deus, coloque nesses corações a paz do Senhor que excede todo entendimento. Mas se, ó Deus, aquilo que tensionam fazer não esteja, ó Deus, alinhado com os teus propósitos, ó Deus, frustra, não permita, Senhor Deus, que o teu servo, tua serva, venha sofrer danos, mas que o Senhor interrompa esse projeto ainda em tempo, para que teu nome seja honrado e glorificado. Agora, pois, Deus amado, leve-nos em paz para as nossas casas, nos preparando, ó Deus, para logo mais à noite estarmos aqui, Senhor Deus, com os corações escancarados para ouvirmos a Tua voz mais uma vez. É a oração que nós fazemos no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe e até às 18 horas.